Bem-vindos à nossa aula de a nossa aula de projeto e análise de algoritmos. Hoje a gente vai dar continuação ao estudo de teoria da complexidade, especificamente na, no foco dos problemas SAT, 3SAT e clique. Tá? Então, aqui na aula passada, né, especificamente, né, a gente viu que são problemas fáceis e problemas razoáveis, né? Os fáceis são os problemas que são resolvidos em tempo polinomial, tá? E os razoáveis são os que são verificados em tempo polinomial. Classe P, NP completo aliás, P, NP e NP completo, que é o NPC, né? Então, P aí no caso vem de polinomial e o N aí vem de não determinístico, tá? Então P são dos algoritmos normais que a gente tem, tá? Em tempo polinomial, o NP é de não determinístico, só que em tempo polinomial ainda. E NPC seria de não determinístico polinomial, só que dessa vez completo, tá? Depois a gente viu o estudo de redução polinomial, que basicamente você vai transformar a instância de um certo problema na instância de outro problema. Então, se você tem um W, aí você vai fazer essa transformação e hoje a gente vai trabalhar com isso aqui. Hoje a gente vai ver isso aqui, tá? Então, pega uma instância e transforma na instância de outro problema. Só que não é qualquer transformação, não. Ela tem que ser rápida, tem que ser em tempo polinomial. E se for um sim de um lado, tem que ser sim do outro. Se for não de um lado, tem que ser não do outro também. Tá? Tem que ter essa objeção aí. Alguns teoremas que a gente viu também são esses aqui, né? Esse aqui é muito importante para a gente pegar um problema e saber se existe um algoritmo bom para ele ou não, tá? Aliás, não é se existe não, se alguém conhece ou não algum algoritmo bom para ele. Se você conseguir mostrar um algoritmo eficiente, então ótimo, né? Quer dizer que ele não é difícil, né? Ele não é complicado de fazer como esse daqui. Só que se você você aplicou todas as técnicas que você aprendeu aqui, divisão e conquista, programação dinâmica, guloso, todos os algoritmos que você teve, né, foram algoritmos ruins, tá? Não foram algoritmos bons. Então você pode pensar, ó, em mostrar que ele é NP completo. Se você mostrar que ele é NP completo, você mostra que ninguém na face da Terra sabe de um algoritmo eficiente para ele. Por quê? Porque se alguém souber de algum algoritmo eficiente para ele, você prova que P é igual a NP, tá? E mais, né? Você consegue ganhar muito dinheiro com isso, tá? Então, normalmente quando você pega um problema e mostra que ele é NP completo, é porque ninguém sabe, né, de um algoritmo eficiente para ele, tá? Se alguém souber, então você tá milionário, né? Porque você pegou um problema que ele tá em P e você mostrou que ele é NP completo, então você ganhou lá US$ 1 milhão lá do Instituto Clay, tá? E como é que a gente prova atualmente que um algoritmo ele é NP completo, professor? Pronto. Primeiro, você pega um algoritmo que já sabe que é NP completo, faz uma redução polinomial dele para o problema que você quer mostrar que é NP completo e só mostra que ele pertence a NP, ou seja, que ele é verificável em tempo polinomial. Esse aqui é o mais fácil de você mostrar, tá? Aí a gente usa esse teorema se você tem esses três resultados, então você tem que o problema ele é NP completo. Ok? Primeiro problema que foi mostrado ser NP completo foi o problema SAT, tá? Eu falei desse problema aqui, mas eu só falei o nome dele. Você não sabe qual é esse problema até o momento, a não ser que você tenha feito lógica, tá? Se você tiver feito lógica, você sabe qual é o problema SAT, né? Então vamos lá. Então, primeiro vamos entender, né, o que seria esse SAT, né? O que seria esse problema SAT. Mas para entender ele, a gente tem que entender o que é uma fórmula lógica, tá? E não qualquer fórmula lógica, não. Tem que ser na forma normal conjuntiva, tá? Na FNC. Então, basicamente, você vai ter conjunções. O que são conjunções, professor? São
basicamente você vai ter algumas sentenças lógicas e o i ilógico, tá? Por exemplo, se você tem verdadeiro e, né? E o i ele pode ser o ezinho assim do jeito que eu tô fazendo, ou então assim, ó. Tudo bem? Então aqui é v de verdadeiro com f de falso. Então isso aqui é uma sentença lógica que ela tem, que é uma conjunção. Por que que é uma conjunção? Porque ela tem o i, tá? Então isso aqui é o i lógico. Então verdadeiro e falso, que no caso vai dar falso, tá? A única opção que vai ser verdadeiro com ilógico é quando você tem os dois verdadeiros, ó, verdadeiro e verdadeiro, dá verdadeiro. Para qualquer outro, né? Falso e verdadeiro, falso e falso, verdadeiro e falso. Se você tiver um falso aqui, essa resposta sempre vai ser falso, tá? Então, só construindo aqui uma mini tabelinha do i para você ver aqui. Então, boto o izinho aqui, eu vou botar até de outra cor aqui. I lógico, i, tá? Então aqui vai dar o resultado só verdadeiro só aqui. Todos os outros são falsos. Ó. Pronto, então esse aqui é uma conjunção, tá? Uma conjunção, lembra do i. Mas é uma conjunção de quê, né? De cláusulas. Então, uma cláusula você pode ter quantas variáveis aí que pode ser verdadeiras ou falso, tá? Mas aqui no caso tem que ser uma i, outra i, outra i, outra. E assim vai, né? Porque tem que ser conjunções. Então, i é uma conjunção de cláusulas, só que dentro da cláusula são o quê? São disjunções. O que são disjunções, professor? Agora, em vez de ser o i, você vai ter o ou, tá? Então, você vai ter o operador ou agora. O ou, como é que vai funcionar a tabela verdade dele, professor? Então, aqui tem verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Aqui é uma revisãozinha de lógica, né? Verdadeiro, falso. Ah, o i é pelo, tipo, acento circunflexo, né? Só que o ou ele é ao contrário, é tipo, você inverte ele 90 graus. Aí tem parece um Vzinho pequeno, né? Então, quando você tem um verdadeiro, pelo menos um verdadeiro, vai ser verdadeiro. Então, verdadeiro ou verdadeiro, você tem os dois verdadeiros, que vai dar verdadeiro também, porque você tem o primeiro verdadeiro, que vai ter o segundo verdadeiro, então é verdadeiro. E só vai ser falso quando ambos forem falsos, tá? Então essa aqui é a tabelinha do ou lógico. Então, o ou, se tiver um verdadeiro, pelo menos, ele vai ser verdadeiro, tá? Ele só vai ser falso quando todo mundo for falso. Tudo bem? Então, vamos lá ver aqui. Então, o que seriam as conjunções de cláusulas, onde cada cláusula são disjunções, né? Ok? O que são literais, né? De literais são variáveis lógicas, ou seja, é uma variável que pode ser dada verdadeiro ou falso para ela, tá? Então, o complemento de uma variável lógica. O complemento de uma variável lógica é se ela for verdadeira, você inverte, aí ela fica falsa. Ou então, se ela for falsa, você inverte, ela fica verdadeira, tá? Esse é o complemento de uma variável lógica. Tá aqui um exemplo, ó. Então, deixa eu até aumentar aqui, ó. Então, aqui, ó, isso aqui é uma disjunção de três variáveis. Então, x1, x2 e x3 são variáveis lógicas. Você pode dar verdadeiro ou falso para elas, tá? Então, esses três caras aqui, né, como você tem o ou, para ser falso, todos eles têm que ser falsos, tá? Se tiver um deles aí verdadeiro, então você vai dar verdadeiro, tá? Se tiver todo mundo falso, 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 é que essa cláusula ela vai ser falsa, tá? Agora é o seguinte, quando você for dar essas valorações de verdadeiro ou falso, se você der verdadeiro para o x1, aí entenda que o x1 barra, que é o complemento dele, que é o que está aqui do outro lado, ó, ele vai ser o contrário, ou seja, ele vai ser falso aqui, tá? Ó. Se você der, por exemplo, falso para o x3, então isso quer dizer que o x3 barra aqui do outro lado vai ser verdadeiro.
tá? Então, aqui, como você tem um x1 verdadeiro, então esse cara aqui vai ser verdadeiro, desculpa, aqui eu botei falso, né? E essa outra cláusula aqui, como você tem um verdadeiro, você vai ter verdadeiro aqui desse lado também. Aí a adjunção aqui, ó, é o i, né? Ó? Você tem o izinho aqui, o i lógico. Então, verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro aqui. Então, para essa valoração que eu dei, sem nem considerar o x2. X2 pode ser falso, x2 pode ser verdadeiro, mas não importa, né? Você vai ter em cada cláusula um cara que é verdadeiro e logo aquela cláusula vai ser verdadeira, tá? Amém até aqui, pessoal? Me dê um ok aí se tiver tudo certo. Se estão entendendo, se estão vendo e se estão vendo, né? Vendo, ouvindo e entendendo. Ok, então aqui é uma fórmula lógica na forma normal conjuntiva. Agora, finalmente, a gente pode ir para o problema SAT, tá? Então, o problema SAT ele vai ter uma instância, que é uma fórmula, essa é φ, tá? Ó, essa letrinha grega aqui é o φ, tá? Então, você quer saber se essa fórmula é satisfatível ou não, tá? O que seria uma fórmula satisfatível? Se existe uma atribuição de verdadeiro ou falso nas variáveis dessa fórmula, de modo que a fórmula ela 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 seja verdadeira no final, tá? Do jeito que eu fiz aqui, né? Aqui no caso essa aqui de cima, é só você dar verdadeiro para o x1 e falso para o x3, né? Aí, como tem essa valoração, né? Então essa fórmula aqui ela é satisfatível, tá? Então, outra forma de você perguntar aqui, né, no SAT, é se ela é satisfatível ou não, tá? Tem gente que fala satisfazível, tá? Eu acho que o Alexandre fala satisfazível. Eu acho estranho, eu prefiro falar satisfatível, mas você pode falar das duas formas, tá? Que não tem nenhum problema, não. Então foi esse problema aqui, que o Cook e o Levin, eles mostraram que é NP completo, tá? A gente não conhece nenhum algoritmo em tempo polinomial que resolve esse problema aqui, tá? Basicamente, se você for pegar um que é força bruta, que ele testa todas as possibilidades, né? Como você tem verdadeiro ou falso para cada variável, se você tem n variáveis, vai dar quantas possibilidades? 2 elevado a n, tá? 2 elevado a n é exponencial, tá? A gente não conhece nenhum outro algoritmo eficiente para esse problema aqui não, tá? Vamos lá continuar com outro que a gente vai usar ele depois, tá? Que é o problema 3SAT. O problema 3SAT é exatamente igual ao SAT, só que a única diferença é que você dá a certeza de que você tem 3 literais por cláusula, tá? O SAT você pode ter uma variável só, você pode ter 10, né? x1, ou x2, ou x3, ou x não sei o que, até você pode ter 10 variáveis ali, né? Tudo com ou dentro de cada cláusula, né? Aqui não, no 3SAT você tem exatamente 3. Aí ele é bom para a gente por quê? Porque ele tem esse padrão. Eu sei que ele tem 3 literais dentro de cada cláusula. Então, vamos dizer assim, ele é mais organizado do que o SAT, tá? Como ele é mais organizado, fica mais fácil de trabalhar com ele, tá? Então, e aqui, claro, é a mesma pergunta, né? Do se é satisfatível ou não. Então, ele é meio que organizado aqui. Aí, aqui de cara, a gente já consegue, né? Uma redução polinomial do SAT para o 3SAT, né? Como é que a gente vai fazer essa transformação? Você tem uma fórmula lógica que está do jeito lá que vier, tá? Que você vai ter vários literais, 1 literal, 2, 3, 15, 20 literais lá dentro de cada cláusula, tá? Uma cláusula tem 1, outra cláusula tem 20, outra cláusula tem 10, outra tem... Aí como é que você organiza, né? Como é que você transforma essa essa fórmula lógica em uma que tem exatamente 3 literais em cada cláusula, né? Primeiro, a ideia aqui, quando ele tiver menos do que 3 literais, você só faz a duplicação de 1 até
é ficar com 3, né? Tipo, se você tem uma cláusula que só tem dois, x e y, né? Você só tem duas variáveis aqui. Você escolhe uma delas e duplica. Aí fica assim, ó. Fica, aqui no caso eu dupliquei o x, né? Então ficou x ou y, né? Então aqui claramente vai ficar com o mesmo efeito, né? Porque você só tem. é, é, apesar de você ter três variáveis, uma ela está duplicada. Então vai, vai ter o mesmo efeito lógico lá da que só tem duas, tá? Agora, quando você tem mais do que três variáveis, aí você vai ter que usar a tabela lógica, né? Como é que você vai fazer? Eu vou pegar aqui, ó, esse aqui que tem quatro aqui, ó. Como é que eu vou transformar esse de 4 aqui para 3? Então, eu vou criar uma variável a mais, que ela vai ser a minha variável auxiliar, né? E vou quebrar em duas, ó. Então, quebrei em duas. Aí, a minha variável auxiliar aqui, no caso, é o y, tá? Então, você bota duas variáveis de um lado, que você tem lá na sua cláusula, né? Original, tá? Aí você coloca junto com a variável auxiliar. Aí, essa variável auxiliar, na outra cláusula que você for criar, você bota o barrado dela, tá? E depois você coloca as duas outras, ó, variáveis depois, tá? Se você for fazer a tabela verdade, é, desse cara aqui com 4, né? Você vai ver que vai dar exatamente a mesma resposta dessas duas cláusulas aqui, que tem 3. Tudo bem? Ah, professor, é porque foi 4 aí que você fez desse jeito e deu certo lá na tabela verdade. Mas se fosse 5, por exemplo, ó, se aqui tivesse um x5, como é que você faria? Aí aqui, ó, você, você quebraria da mesma forma e ia ter o x5 aqui, não era? Ó? E aqui tem 4, né? Ó? Aí você usaria o mesmo processo, tá? Pegava dois desses cara aqui, no caso é esse aqui, botava em uma cláusula e esses outros dois aqui botava em outra cláusula e criava outra variável auxiliar, botava essa variável lá na primeira cláusula e o barrado dela na outra, né? Então é só você seguir com essa ideia, você sai quebrando desse jeito aí, tá? Você vai quebrando desse jeito que dá certo. Tá claro, pessoal, aqui? Claro, né? Essa redução também ela vai ser em tempo polinomial, porque basicamente você só vai percorrendo aqui, né? É, vamos dizer assim, esse vetor, se você considerar que esse vetor, você sai percorrendo ele e você sai colocando, é, quebrando automaticamente os caras, né? Amém? Me dê um amém bonito aí no chat aí pra ver que tá claro até agora. Até o momento eu só usei, uma revisãozinha de lógica, né? Ok, então, então essa redução do SAT para o 3SAT, ela é meio que direta, né? Eles são bem parecidos, na verdade, né? Então, sei lá, meio que ficaria claro, né? Tipo, é, se o SAT eu sei que ele está dentro do NP, né? Então eu sei que aqui que o 3SAT também ele vai estar, né? Por exemplo, se eu te der o que seria um certificado aqui para o 3SAT, né? Então, o SAT, ele faz qual pergunta? Uma fórmula lógica, ela é satisfatível lá no 3CNF? Aí a resposta é sim, né? Então, aí por que que é sim? Ah, porque tem essa valoração aqui. Então, essa valoração é o nosso certificado. Então, dá para você percorrer lá essa fórmula lógica todo e você vê se tem pelo menos um verdadeiro dentro de cada cláusula, né? Então, é só você ir lá ver
para cada literalzinho se ele é verdadeiro ou falso, né? Aí se tem pelo menos um verdadeiro você percorrendo o vetor todo, né? É fácil de você fazer essa verificação. Não precisa nada além disso, além de você percorrer o vetor que tem a fórmula lógica, tá? Então, 3SAT também é LNP completo, tá? Então, aqui é a ideia para a nossa redução polinomial. Vai ser em tempo polinomial você fazer essa redução e a verificação lá do problema, se é possível verificar um certificado para ele em tempo polinomial também. É possível de você fazer isso também, tá? Ok, então vamos para o nosso terceiro problema de hoje, né? Então, que seria o problema clique. Aí aqui já é grafos, né? Tudo bem? Então você tem uma instância, aqui no caso tem que ser dois caras, né? É um inteiro positivo K e um grafo G, tá? O que é que você quer saber? Quer saber se tem uma clique dentro desse grafo que tem tamanho K, tá? Então, o que é uma clique, professor? É um subconjunto de vértices, que aqui eu estou chamando de C, né? Ó, C vem lá de clique, tá? Com tamanho K, de modo que cada par de vértice dentro desse conjunto possui aresta, ou seja, todo mundo está ligado entre si. Existe um pedacinho do grafo que, que você pega no qual todos os vértices estão ligados entre si, ou seja, em outras palavras, é se existe uma clique ou não, tá? Aí aqui, ó, eu botei aqui, ó, para vocês aqui, ó. Então, nesse grafo aqui, ó, tem algum pedaço dele que tenha K igual a 2, ou seja, que tenha dois vértices, e esses dois vértices estão ligados entre si? Aqui é fácil, né? Ó, só você pegar esses dois aqui, ó. Se você pegar esses dois vértices aqui, eles estão ligados entre si. Então aqui a resposta é sim, ó. É evidente que se você pegar esse aqui e esse outro aqui, ó, eles não vão estar ligados, mas você quer saber se tem uma clique ou não, tá? Aí a minha pergunta agora, K igual a 3. Tem três vértices aí que todos estão ligados entre si, que um está ligado com os outros dois. Isso funciona para todos os caras? Digita um S aí para mim. Um S de sim ou um N de não. Chat está funcionando? Será que tá todo mundo calado? S. Ok. Sim, professor. Você pegar um triângulo, ó, triângulozinho, esse triângulo aqui, por exemplo, ó. Todo mundo tá ligado entre si, né? Se você pegar esse aqui, tá ligado com esse e tá ligado com esse aqui também. O mesmo acontece para cada um separado, né? Que você pegar. Tá? Então aqui é sim também. K igual a 4. Sim ou não? Lembra que a gente está trabalhando com problemas de decisão, né? Problema de decisão tem que responder sim ou não, tá? Sim, por que sim? Me dê um certificado. Qual seria o certificado para mostrar que este problema responde sim? Foi o Gabriel que respondeu sim, né? Então me dê um certificado que dê para eu verificar que seria um certificado aqui para esse problema, né? Ah, são os vértices, né? Os quatro vértices do meio, tá aqui. Você pegar esses vértices aqui, ó, dá para você verificar. Esse aqui tá ligado com esse? Tá, né? Aí o mesmo acontece para os outros, né? Esse aqui, tá. Então todo mundo aí, né? E o mesmo vai ser, né? Porque é espelhado, né? Então aqui é sim, né? Então, um certificado para esse problema aqui, como o Gabriel falou, é um conjunto de vértices, né? Aí o que você tem que verificar é se todos eles estão ligados entre si, né? Basicamente essa é a verificação que você tem que fazer, né? Tem que ser em tempo polinomial isso.
K igual a 5. Responda S para sim e N para não. Aí no caso, existe uma clique de tamanho 5 nesse grafo? Gabriel acha que não. Mais alguém acha que não? É, uma forma de você ver isso, né? Ó, você pega os quatro aqui que já estão todos ligados entre si. Aí para saber se você tem uma clique de tamanho 5, você tem que adicionar outro vértice, né? A clique que esteja ligado com eles, né? Ó, tipo, esse aqui, ó, você consegue adicionar? Não. Ele não tá ligado com nenhum desses três aqui, ó. Então ele não pode fazer parte da clique, né? É, esse outro aqui, ele forma uma clique de tamanho 5 com os outros? Não, né? Esses dois vértices aqui, ó, ele não tá ligado com esses dois aqui. Da mesma forma, ó, que esse aqui de cima também não forma uma clique, porque não tá ligado com esses dois aqui embaixo, ó. E esse último vértice aqui não estão ligados com esses dois outros aqui, ó. Então não tem como, né? Então aqui é não, ó. Tudo bem? Então, esse é, problema aqui, né? Às vezes tem gente lá de humanas que gosta dele, né? Da clique, né? Ou então o contrário dele. O contrário dele é o que a gente chama de conjunto independente, tá? Mas aqui, por exemplo, você quer tá dentro de uma sala de aula e tem uns amigos entre si aqui, tá? Aí você quer saber, por exemplo, sei lá, o que a gente chama de panelinha, né? Eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas panelinha é aquele grupo ali que tá todo mundo conhece entre si, entendeu? Tá lá dentro lá. Então, vai ter muita panelinha nessa turma, então vai ter uma panelinha muito grande, né? Ou então você pode pensar no contrário também, né? Que seria o contrário da panelinha, que em vez de todo mundo se conhecer entre si, eles se desconhecem entre si, tá? É interessante você colocar turmas com pessoas que se conhecem e pessoas que se desconhecem também, que é importante você ter essa interação, tá? Para a faculdade não tem tanto isso aqui, tá? Mas lá para as escolas lá do ensino médio, ensino fundamental, que tem várias turmas, né, que você pode decidir é, quem é que vai ficar ou não, né? Eu não sei quem é que exatamente qual a pessoa que vai é, é, que é delegada para fazer isso, né? Para separar os alunos das turmas, né? Talvez eles possam olhar para esse problema aqui, tá? Mas é aplicado em outros. É aplicado em é, outros problemas também, tá? Que podem se reduzir ao clique, né? Por exemplo, você vai fazer. é, Você vai fazer a organização de um certo evento, né? E você vai chamar alguns palestrantes e tem, sei lá, pessoas que vêm, que vai ter choque de horário, aí você tem que criar um aresta entre eles, né? Aí você tem que colocar eles em salas diferentes para dar palestra e tudo. Aí, assim, quando você tem essa ligação aqui no caso, não, esses quatro aqui, nenhum podem ficar na mesma. Então aqui você tem certeza que você tem que ter pelo menos quatro salas, não? É, enfim, só para você entender que existem problemas que a gente não conhece nenhuma solução eficiente para eles, tá? Mas que a gente tem na nossa vida real, tá? Esse problema ele para nós da academia, né? Ele é muito famoso pelo nome de clique, tá? Mas ele pode ter vários outros, né? Tá? Aí que são equivalentes a ele, tá? Ok, professor. Então, então o que é que a gente vai fazer? Então, o foco da nossa aula principal é mostrar que esse problema aqui ele é NP completo, tá? Tudo bem? Teorema, clique, ele é NP completo. Demonstração. Como é que a gente vai demonstrar? A gente não vai usar
a definição formal, né, de NP completude, tá? A gente vai usar aquele teorema, né? A gente vai pegar um problema que é NP completo, que a gente já sabe que é NP, no caso a gente tem dois, tá? Que é o SAT e o 3SAT. Então a gente vai pegar um desses dois, vai reduzir ele para o clique, depois a gente mostra que o clique ele pertence a NP, tá? Como eu falei para você, o SAT ele é desorganizado, né? E o 3SAT ele é mais organizado. Então compensa mais pegar o SAT do que o 3SAT, tá? Aliás, compensa pegar o 3SAT porque ele é mais organizado do que o SAT, tá? Então a gente vai pegar ele, tá? Então o B, no caso, é o 3SAT. A gente tem que. O C vai ser o clique, né? Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que mostrar uma redução do 3SAT para o clique e a gente tem que mostrar que o clique pertence a NP, tá? A gente não vai fazer essa primeira parte aqui porque a gente já sabe que o 3SAT ele é NP completo, tá? A gente já viu há pouco agora, né, que a gente teve uma ideia, na verdade, de como é que a gente transforma, né, uma fórmula lógica que está na forma normal conjuntiva para outra que também está na forma normal conjuntiva, só que tem três literais em cada cláusula, tá? Então, desses dois aqui, né, é mais fácil a gente pegar e mostrar primeiro que o clique pertence a NP. É mais fácil mostrar que ele é verificável em tempo polinomial. Então, isso é o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então, ele é verificado em tempo polinomial. Então, eu tenho que ter um certificado para ele. Qual certificado para ele? Como o nosso colega aqui falou, né? O que seria um certificado para ele? É um conjunto de vértices, tá? Então, você tem um conjunto que eu estou chamando de C aqui, né? Então, ele é um conjunto de vértices do seu grafo. Quais são as verificações que eu tenho que fazer, né? Lembra que é para a resposta do sim, tá? Então, existe uma clique de tamanho K, né, nesse grafo G, aí você me respondeu sim, né? Aí eu, por quê, né? Por que que existe uma clique de tamanho K? Por conta desse conjunto de vértices aqui, tá? Então ele me deu um conjunto de vértices e está dizendo que esse conjunto de vértices é uma clique de tamanho K. O que é que você tem que fazer? Quais são as verificações? Primeiro, tamanho desse conjunto é igual a K, aqui dá para você fazer em tempo rápido, né? No pior dos casos, você vai ter que percorrer o conjunto inteiro, que aí no caso, você só vai contar K, tá? Se tiver mais algum elemento, logo vai deixar de ser o que você quer, tá? Porque ele quer de tamanho K. E claro, no pior dos casos, são todos os versos do grafo, que aqui eu estou dizendo que é N, tá? O número total de versos do grafo que você tem. Então, essa verificação aqui dá para ser feita em tempo O de N, é polinomial, tá? Só que não é a única verificação que você tem que fazer. Você tem que ver se é uma clique de verdade, tá? Não basta ter só K vértice, né? Tem que ser uma clique, ou seja, todos os vértices que estão lá dentro têm que estar ligados entre si. Então, não tem jeito. Para cada vértice, você tem que percorrer todos os outros para saber se tem a ligação. Então, aqui você vai ter que ter dois fós, né? Ok, então aqui basta contar. Então, existe uma aresta entre cada par de vértices de C. Vai ser O de N, O de K elevado a em 2, né? Que isso é, no pior dos casos, né, que o K ele pode ser igual ao total de vértices que você tem no grafo, ou seja, fica O de N, O de N ao quadrado, tá? Então, de novo, basta você, para cada vértice desse conjunto, ou seja, você tem, no pior dos casos, N vértices, né? Você tem que verificar se forma aresta com N menos um outros, tá? Então, você tem que fazer essa variação um for dentro do outro, né? Então, vai dar O de N ao quadrado aqui. Não tem mais nenhuma outra verificação para fazer. Você fez duas verificações em tempo polinomial. Então, a verificação total aqui vai ser em tempo polinomial. Então, de fato, o seu problema está na classe NP, tá? Alguma dúvida, pessoal? Está tudo ok? Me dá um ok aí.
Bota um ok aí de tá com tudo certo aí. Então vamos para o ápice da nossa aula, tá? Agora é a transformação aqui, ó. Como é que você vai fazer essa demonstração aqui do 3-sat, a redução do 3-sat por clique? A gente tem que mostrar três coisas aqui, tá? Primeiro, como é que você vai construir um grafo e um inteiro K partindo de uma fórmula lógica, né? Na 3CNF, ou seja, de uma. Aliás, a FNC, né? CNF seria do inglês, tá? Então, 3FNC, a forma normal conjuntiva com três variáveis em cada cláusula, tá? Depois, você tem que mostrar que se existe uma valoração nessa fórmula lógica, então vai existir uma clique de tamanho K no grafo, tá? E depois, se não existe uma valoração nessa fórmula, né? Você não vai conseguir uma clique de tamanho K no grafo, tá? Então, essa parte aqui é bem complicada, tá? Quer dizer, é complicada assim de você pensar, tá? É complicado de você fazer isso daqui, tá? Como eu falei na aula passada, isso é tão difícil que antigamente dava um doutorado se você conseguisse fazer algo desse tipo aqui, tá? Atualmente, não mais, tá? É, aparentemente o pessoal aprendeu como é que faz e ficou teoricamente mais fácil, tá? Aliás, não vou dizer mais fácil, mas menos difícil, tá? Então ficou menos difícil quanto era antigamente, tá? Mas vamos lá. Então, primeira parte, a gente vai ter que mostrar como é que a gente constrói, né, uma partindo de uma fórmula lógica, como é que a gente vai construir um grafo e um inteiro K, tá? Então eu vou colocar aqui uma fórmula lógica que normalmente eu sempre uso toda a vida. Aliás, eu não sei se... eu vou colocar aqui um aqui. Então, essa aqui é a fórmula lógica. Eu vou dar um exemplo e desse exemplo a gente vai pegar o nosso caso geral, tá? Que é I agora, né? Eu vou colocar aqui no mesmo esquema aqui. Eu vou fazer só duas variáveis para ficar mais fácil da gente entender, tá? Então, a única diferença foi que eu coloquei o barrado lá no x2 na segunda, tá? E aqui eu vou colocar todo mundo barrado. Ok? Então, como é que eu vou fazer, como é que eu vou construir um grafo, né, professor, daqui a agora? Eu vou fazer o seguinte, para cada... Na verdade, aqui é muito simples explicar como é que você faz, mas para você, até você obter essa ideia, é realmente complicado, tá? Mas para cada literal, você vai criar um vértice. Então, aqui tem três, cria três vértices e três vértices. Então, aqui eu vou criar um vértice x1, x2, aqui tudo por conta da primeira cláusula, tá? Aqui x1, x2 barra por conta da segunda, tá? E aqui todo mundo barrado, né? x1, x2. Aqui tudo barrado por conta da terceira cláusula, tá? Só colocar aqui, ó. Pronto. Então, os vértices estão criados, né? Lembra que eu tenho que criar um grafo? O grafo tem que ter vértices e tem que ter arestas, tá? E aqui mais, né? Eu tenho que criar um K também, que é um número inteiro, tá? Então, vamos aqui. Agora, vamos criar as arestas. Eu vou ligar aqui todo mundo com todo mundo, dentro desses vértices aqui. Só que vão ter duas exceções. Se for para vértices de mesma cláusula ou de literais opostos. Por exemplo, eu não vou criar essa aresta aqui. Por quê? Porque esses vértices aqui eu vou chamar de vértices variáveis. Não, desculpa, não, minto. Vão ser só vértices mesmo, mas são vértices que estão
que são de literais que estão na mesma cláusula. Então, não vou fazer esse tipo de ligação aqui, tá? Porque são caras que estão na mesma cláusula. Também, eu não vou fazer essa ligação aqui, por exemplo. Ó. Por quê? Porque são de literais complementares, tá? Então, x1, ele não vai estar ligado com o x1 barra, nem o x2 vai estar ligado com o x2 barra, e nem o contrário, tá? Nem vice-versa. Eu não vou ter essas ligações aí, não, tá? Então, aqui no caso, então, duas condições para não ter aresta, tá? Dentro da mesma cláusula e ser de literais opostos, tá? Então, vou ligar esse aqui com esses dois, vou ligar esse aqui com todos três, que não tem nenhum problema. Tudo bem que não pode ter é de literal oposto, tá? Vamos lá. Então, x2 barra vai estar ligado com esses três aqui. O x1 não vai estar ligado com o x1 barra, só com o x2 barra e aqui também, tá? Eu não posso ligar com esses caras, não. Falta ligar só esses aqui com esses aqui, né? Vamos lá. x1 vai estar ligado só com o x2 barra, só com o x2 barra. E o x2 vai estar ligado só com o x1 barra, só com o x1 barra. Tá claro aqui como é que eu construí o grafo, pessoal? Bota um C de claro aí. Se tiver alguma dúvida, é só falar. Esse aqui é o grafo, basicamente. Ok, então esse aqui é o grafo. Aí o K, quem é o K? Ele é o número de cláusulas. Nesse caso aqui, tem uma, duas, três. Então aqui é três, ó. Pronto. Três. Pronto, essa aqui é a nossa construção, tá? Então, o que é que você tem que fazer? Basicamente é escrever o que a gente acabou de fazer, só que de modo geral, tá? Só para confirmar, eles não podem se ligar com os opostos, nem com os que estão do lado. Do lado é na mesma cláusula, né? Tipo, você criou esses três, você criou esses três caras aqui por conta dessa cláusula aqui. Então, eles não estão ligados entre si, tá? Esses três aqui foi por conta dessa cláusula aqui. Então, você não liga eles entre si também, não. E esses três aqui, você criou esses três aqui, né? Então, você não liga eles entre si. Você não tem nenhuma aresta neles, né? Você só tem duas exceções para você não fazer aresta, né? Então, vamos só escrever isso aqui, tá? Então, a construção. Como é que você vai construir? Então, para toda cláusula que tem três literais, vai criar três vértices. Então, se for x1, x2, x3, cria os vértices x1, x2, x3. O K vai ser o número de cláusulas que você tem. Aí, o grafo, né? Você vai fazer o quê? Você vai adicionar todas as arestas possíveis, exceto com duas condições. Vértice associado à mesma cláusula e vértices associados a literais complementares, tá? Essa essa construção, ela foi em tempo polinomial? Sim, né? Você tem quantas cláusulas? Você tem m cláusulas. Então você criou quantos vértices? Se em cada cláusula tem três literais e para cada literal você criou um vértice, então você criou 3m vértices, tá? Então, se m é o número de cláusulas que você tem, tá? Então, lembra lá que ela era 3, né? 3 cláusulas, cada uma tinha 3 literais, então fica 3 vezes 3, né? 9, né? A gente criou 9 vértices lá no nosso exemplo, tá? Quantas arestas você criou?
Se você fosse pensar no pior caso, né? Se todo mundo tivesse ligado com todo mundo e você tem 3M vértices, então você teria algo é, limitado, né, por 3M ao quadrado de arestas, né? Por quê? Porque cada um estaria ligado com todos os outros, né? Então, você criou 3M vértices e você criou aí algo que é limitado por 3M ao quadrado de arestas, tá? Isso aqui é polinomial no tamanho de M, né? Tudo bem? E o K, né, ele é o próprio M, né? Ele é o número de cláusulas que você tem. Então, e dá para você fazer isso em tempo rápido também, tá? É só você percorrer a sua fórmula lógica todinha e você sai contando, né? Aí depois que, contei M cláusulas. Então M vai ser igual ao K. Tá claro aqui que a gente fez isso em tempo polinomial, pessoal? Bota um S de sim aí. Basicamente é a descrição do que a gente fez, né? É a descrição formal, né? Mais formalizada. E também a demonstração de que foi feito em tempo polinomial, tá? Essas reduções, né? Elas têm que ser em tempo polinomial, tá? Porque o próprio nome já diz, né? Redução polinomial. Vamos lá agora mostrar o sim, sim, tá? O que seria o sim, sim? Deixa eu botar aqui para a gente entender melhor o sim, sim. Então, sim, sim, se tem uma valoração aqui que dê sim para o 3SAT, então você tem que mostrar que tem uma clique de tamanho K lá no problema clique, tá? Nesse grafo que você construiu. Preste atenção que não é qualquer grafo, não. É um grafo que é da sua construção, tá? Então, aqui é sim ou não? Se for sim, quem é x1 e quem é x2? Verdadeiro ou falso? X1 vai ser verdadeiro ou falso, não é assim? Existe uma forma de você colocar verdadeiro no x1 ou verdadeiro no x2, então falso num, falso no outro, ou alguma coisa parecida com isso para ter pelo menos um literal verdadeiro em cada cláusula? Se for possível, né? Bota aí, né? Bota aí no chat. X1 igual. Aí você bota V ou F, né? Pronto, aí, ó, o Patrick colocou. X1 verdadeiro, X2 falso. Então, o que eu quero saber é se tem pelo menos um verdadeiro dentro de cada cláusula, tá? Então, aqui no caso, ó, aqui quem é que vai estar verdadeiro? X1 vai estar verdadeiro, professor. Tá aqui, ó. O X1 vai ser verdadeiro, então essa cláusula já é verdadeira. Essa outra aqui, igualmente, né? Eu posso pegar o mesmo cara aqui do meio, que vai dar verdadeiro. Nessa aqui, ó, x1, x2, aliás, como x1 é verdadeiro, eu sei que esses dois caras aqui eles vão ser falsos, né? Ó. Só que como x2 ele é falso, então você vai ter o x2 barra sendo verdadeiro. Então você tem esses três caras aqui. Então a nossa demonstração ela está em cima disso, ó. Se é sim lá no 3SAT, é porque você tem pelo menos um verdadeiro dentro de cada cláusula. Aí, se você pegar o vértice correspondente a esses caras que são verdadeiros, porque você pega um verdadeiro dentro de cada cláusula, né? E aqui você vai pegar o equivalente lá no grafo. Ó. Então, esse aqui, e você vai pegar esse aqui embaixo. Ó, você concorda? Tem essa ligação, tem essa ligação e tem essa ligação aqui, ó. Então aqui você tem uma clique de tamanho 3, que seria de tamanho K aqui. Agora, por que que essa clique ela sempre vai existir, né? Por que que vai ser sempre verdadeiro que você tem essa clique aí toda a vida, né? Ora, para não ser clique,
você tem duas condições, né? Tudo bem? Se não é clique, é porque você pegou dois vértices que não estão ligados. Para não estar ligado, eles têm que estar ou na mesma cláusula, de vértices que são correspondentes à mesma cláusula. Você fez isso? Não, você pegou um para cada cláusula. Então, se está desligado, não é porque você está pegando caras que estão na mesma cláusula. É pela outra condição, porque tem outra condição para não estar ligado também, né? A outra condição para não estar ligado são de vértices que são de literais opostos, tá? Mas por que que eu não estou pegando nenhum vértice de literal oposto? Porque eu estou pegando todos que são verdadeiros, tá? Basicamente é isso. Porque se você estiver pegando vértices opostos, se você pegou o x e o x barra, se o x é verdadeiro, o x barra vai ter que ser falso. Ou então o contrário, né? Se o x for falso, o x barra vai ter que ser verdadeiro. Ou seja, seria equivalente a dizer que você está pegando dois caras, né? Que são verdadeiro e falso, né? Um é verdadeiro, que o oposto é falso, né? Só que você fez isso? Não, você não fez isso. Você não pegou nenhum vértice, né? Nenhum dois vértices, né? Que, que vai interferir, né? Nessas ligações que você fez, né? Como você pegou um de cada cláusula e todos verdadeiros, você não vai ter nenhum perigo de não ter uma clique aí. Ou seja, de fato, todos os caras estão ligados entre si. Tá claro, pessoal, isso? Por que que você pegou uma clique? Pegou um só de cada cláusula e você não pegou de literais opostos porque você pegou todos verdadeiros, né? Isso vale apenas para cliques formadas por vértices com valoração V? Sim, tá? Sim. Sim, isso quer dizer sim, tá? Ok, tá? Quem entendido aqui, tá? Bota um E aí de entendi, tá? Entendido, né? Ok, tá tudo, tão todo mundo comigo? Só duas pessoas querem assimilar um pouco melhor? Basicamente, o que a gente tem que fazer agora é só escrever isso, né? Aí é mais matemática discreta, né? Ok, só duas pessoas entenderam? Você imagina comigo aí ou não? Querem um tempinho a mais? Podemos escrever aqui? Ok, então vou dar prosseguimento aqui. Então, vamos lá. Primeiro, né? Se a fórmula lógica é sim no 3sat, então a gente sabe que tem pelo menos um verdadeiro em cada cláusula para alguma valoração, tá? Então, o que é que você vai fazer? Em cada cláusula, você vai selecionar um vértice, né? Associado ao literal verdadeiro. Como você tem três vértices, você sabe que pelo menos um deles é verdadeiro. Os três podem estar verdadeiros, tá? Mas você só pega um só, tá? Como você tem K vértices selecionados, por que que você tem K vértices selecionados? Quem é K? É o número de cláusulas que você tem. Como você pegou um vértice de cada cláusula e o K é igual ao número de cláusulas, então você selecionou o K vértice aí, tá? O que você tem que mostrar é que esses K vértices selecionados, eles formam uma clique, tá? Ok? Ó, então, eles são de cláusulas distintas e não são associados a literais complementares.
Por quê? Porque você só pegou os verdadeiros, tá? Então você só pegou de cláusulas distintas e vértices não associados a literais complementares ou então opostos, tá? Então isso quer dizer que, como você pegou apenas V, né? Porque se fosse de complementar, você teria pego verdadeiro e falso, tá? Então, temos que eles formam, esses K-vértices selecionados, uma clique no grafo G, tá? Então, detalhe, que é o grafo construído a partir da fórmula φ, tá? Pronto, então essa aqui é a nossa demonstração, tá? Então, parte lá do sim, depois você vai chegar lá no sim lá da clique, tudo bem? Então, ele tem uma clique de tamanho K, né? O grafo. Alguma dúvida aqui nessa descrição, pessoal? Se não tiver nenhuma dúvida, bota um S aí, sem dúvida, né? O S de sem dúvida. Ok. Então, o não, não, né? Como é que funciona o não, não? O não, não, eu vou fazer o sim, sim voltando, tá? Ó, se você for lembrar lá de matemática discreta, isso aqui é o que a gente chama de contrapositiva, né? Para mostrar o não, não, eu vou usar a técnica de contraposição aqui, tá? Então, o que seria dizer aqui, né? Opa, volta, 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 volta. Pronto. Então, eu vou pegar a contrapositiva. Então, você vai pegar que é sim, né? Ó, deixa eu botar aqui assim, ó. Você vai partir de que é sim lá no problema clique e vai concluir o sim lá na fórmula lógica, tá? Lembrando que você vai partir do sim no grafo, e esse grafo ele foi construído a partir de uma fórmula lógica. É o grafo da sua construção que você tem que mostrar. Não é qualquer grafo, não, tá? Não é qualquer grafo. É o grafo da sua construção, tá? Deixa eu ver aqui, uma clique de tamanho 3 aqui que a gente pode pegar aqui. Eu posso pegar esse cara aqui, né? Ó. Posso pegar esse aqui. Eu vou pegar um diferente, né? Então aqui, ó. Tá ligado aqui. E posso pegar esse aqui do meio. Pronto, isso aqui é uma clique, não. É uma clique de tamanho K, né? De tamanho 3, né? Então, pegando essa clique, você tem que mostrar que vai ser sim lá na fórmula lógica, que é essa fórmula aqui que está aqui em cima. Ou seja, eu tenho que mostrar, né, uma valoração de modo que eu vou ter pelo menos um vértice verdadeiro, né? Aliás, um literal verdadeiro dentro de cada cláusula, né? Então, a ideia é o seguinte: esses caras que você pegou aqui na sua clique aqui embaixo, eles vão ser o cara que vão ser os verdadeiros, ó. Então, no caso, se você pegou o x1, então o x1 vai ser verdadeiro, tá? E você pegou o x2 barra, então o x2 barra, ele é verdadeiro. Se o x2 barra é verdadeiro, o complemento dele, que é o x2, vai ser falso, tá? Ó. A gente conclui a mesma valoração, né, que, que, que a gente teve anteriormente, tá? Só que a gente pegou o contrário, não foi? A gente partiu do grafo e tá chegando lá na fórmula, né? Então, aqui, ó, você vai ter certeza que esse primeiro cara aqui, aliás, esse cara aqui do meio, né, ó, ele vai ser verdadeiro, que é esse cara aqui de baixo, ó. Aí esse primeiro aqui vai ser verdadeiro. E esse último aqui ele vai ser verdadeiro também, tá? Que é correspondente a esse cara aqui, ó. Então, dentro de cada cláusula, você tem um vértice, né? Que é correspondente a um verdadeiro. Isso vai ser certo também lá na sua cláusula, né? Então, você vai ter pelo menos um vértice verdadeiro lá na sua cláusula.
Então, logo, ela vai ser satisfatível, tá? Aí você pode perguntar o seguinte: ah, professor, você é, você está falando isso aí, tudo bem, mas por que que vai ser uma valoração válida? Ou seja, uma valoração que, em outro exemplo, que não esse aqui, porque esse aqui está fácil de ver, que, por exemplo, você vai ter uma certa variável lá, x, e você vai dar verdadeiro para ela, e você vai correr o risco de dar verdadeiro também para essa variável barrada. Ou seja, vai ter problema com verdadeiro e falso. Se você der verdadeiro para o x barra vai ter que ser falso, né? Será que eu vou correr esse risco aqui? Ou então de dar falso para ambos, né? Porque poderia ser também, ó, x1 falso, não, x falso, x barra falso também. Tem algum risco de isso acontecer? Não. Por quê? Porque quando você pega dois caras, ó, lembra que você pegou uma clique, né, ó? Quando você pega dois claras, se você pegou o x e o x barra dentro de uma clique, é porque eles estão ligados, né, ó? Aí você deu verdadeiro para esse e você deu verdadeiro para esse. É os que você pegou. A minha pergunta é: essa aresta aqui existe no meu grafo? Não, né? Ela não existe. Eu não ligo dois literais complementares. Eu não faço essa ligação, tá? Eu não faço essa ligação. Como eu não faço essa ligação, não tem como eu pegar e dar do jeito que eu estou fazendo, né? Porque eu estou pegando uma clique, aí dessa clique é que eu estou dando os verdadeiro, né? Então, a única forma de você dar verdadeiro para dois literais complementares seria se eles estivessem ligados. Só que na sua construção você não fez isso, tá? Você não ligou esses dois caras, tá? Então você não tem esse perigo de dar verdadeiro para 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 uma variável e o barrado dela ao mesmo tempo, tá? Muito menos o contrário também. Você não vai dar falso, né? Você não vai dar falso para para uma variável e o barrado dela também, tá? Então, a sua valoração, ela é válida aqui no caso, tá? Ela vai ser válida sim. E como você pegou um de cada cláusula, né? Por que que você tem certeza que a clique que você pegou é exatamente um cara de cada cláusula? Porque se você pegar dois na mesma cláusula, eles estão desligados, tá? Seria equivalente você pegar dois caras aqui assim, ó. Só que você não eh, ligou esses caras. Como você não ligou esses caras, nunca vai ser clique, tá? Pegar dois caras da mesma cláusula. Como você está pegando exatamente uma clique que é do tamanho do número de cláusulas que você tem, né? Então, obrigatoriamente, você tem que pegar exatamente um verso de cada cláusula. Aí, esse verso você está dando verdadeiro, então você vai ter um verdadeiro para cada cláusula. Amém, pessoal? Estão comigo? Tamo junto? Bota um T aí de tamo junto. O E já foi, né? De estamos juntos, né? T de tatu, né? T de tamo junto. Ok. T de Tainá, né? T de Tainá. Estão todos comigo, então já. Agora, basicamente, é só escrever o que a gente pensou, né? Aqui. Podemos dar prosseguimento. Deixa eu voltar aqui. Então, pronto. Vou pegar aqui o contrário, né? Então, seja o grafo construído a partir da fórmula φ e K o número de cláusulas. Então, se G, K
é sim, então é porque tem, né? Existe uma clique, que eu estou dizendo que é o C aqui, de tamanho K. Atribua V a cada literal associado a um vértice desse conjunto C, tá? Note que que essa valoração é válida. Por que que ela é válida? Pois não há vértices ligados associados a literais complementares, tá? Então não seria uma clique aqui no caso, né? Você pegaria um cara que não é uma clique. Você está pegando uma clique, tá? Como os dois vértices associados a literais de mesma cláusula não estão ligados, é... ok, então como você está pegando uma clique, você não pegou dois vértices da mesma cláusula, tá? Você pegou exatamente um de cada cláusula, né? Então, cada vértice de C está associado a exatamente um literal de cada cláusula, tá? Então, deste módulo, nossa valoração terá um literal verdadeiro em cada cláusula. Se tem um literal verdadeiro em cada cláusula, então é sim lá no 3sat, tá? E aqui a gente conclui a nossa demonstração. Ok, pessoal. Dúvidas aqui nessa descrição? Podemos seguir um modelo parecido com o invariante de laço, que o invariante de laço é para você mostrar que um laço, que um loop, ele é verdadeiro o tempo todo, né? Então ali a gente usa algo parecido com indução matemática. Na verdade, é uma indução matemática, né? Aqui é uma demonstração direta. Tá? Lá, vamos dizer, um modelo seria equivalente a uma indução e que é uma demonstração direta. Nesse caso aqui não é não é uma demonstração direta não, desse do não não, né? Aqui eu fiz a contrapositiva, né? Seria mostrar a negação de onde você quer chegar implica na negação de onde você queria partir, né? Entendeu? Mais alguma dúvida? Podemos finalizar? Quem acha que a gente pode finalizar, botar um F aí, se não tem mais dúvidas. Então é isso, pessoal. Vou finalizar aqui a nossa gravação, tá? Que não tinha mais nada. Ah, agora a gente trocou pro livro do Cipsa, tá? Não é o Corme mais não, tá? Realmente o Corme, é... o do Cipsa é bem, se sobressai bem melhor do que o Corme aqui nesse conteúdo, tá? Então a gente vai trocar aqui. E lá não se esqueça só de uma coisa. Quando vocês forem ler o livro do Cipsa, você não vai ver a palavra algoritmo, tá? Talvez você veja lá em alguma coisa, mas assim, nessa parte ele não usa a palavra algoritmo, tá? Então ele usa máquina de Turing. Então é só você substituir, você entender que máquina de Turing é exatamente algoritmo, tá? Então é só você trocar que você entende normalmente, tá? Alguma dúvida, Rafael? Se você quiser tirar alguma dúvida.
Quer que eu vote aqui alguma coisa? Tá bom, então. Então eu vou finalizar aqui a nossa gravação e vou fazer a chamada, tá? Então fiquem. Então, só para fechar aqui a nossa gravação, fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, tá?